manifestação, às vezes consciente, clara, tá? Às vezes não tão consciente. Eu vou lá para tomar um passe, não, só um passezinho para receber uma bênção, tá? Mas eu estou querendo que essas entidades me abençoem. Será que tem bênção que venha de Satanás? Tá claro isso, tá? Então eu estou me envolvendo, eu estou buscando, e às vezes eu firmo pactos com essas coisas. Esse talvez seja a parte mais fácil de entender de uma possessão demoníaca, tá? Mas algumas vezes uma possessão demoníaca vem pelo acolhimento no nosso coração de alguns pecados que a Bíblia chama de impiedade. O que é a impiedade? Então há pessoas possessas por Satanás por pura impiedade, tá? A palavra impiedade, tá? Ela é o contrário do pio, tá? O pio é o temente a Deus, o pio é o maleável a Deus, tá? Uma pessoa que está aberta para viver a graça de Deus. O ímpio é aquele que entrou em mecanismos pecaminosos de uma maneira tão descarada, que ele perdeu a vergonha. Ele perdeu a vergonha de Deus, da sua consciência, e ele se torna obstinado na sua impiedade. Essas pessoas que são ímpias, tá? Ou seja, que foram endurecendo o seu coração e vão se tornando obstinadas na sua impiedade, elas se abrem para que demônios especialistas desses que operam aquelas impiedades estejam se manifestando na sua vida. Algumas vezes externamente como uma opressão, mas muitas vezes possuídos, tá? É interessante, não tem nada de interessante nisso, mas tudo bem, né? Mas é triste a gente perceber que algumas, eu não vou dizer todas, tá? A gente nunca deve generalizar, algumas situações de abuso sexual dentro de casa, tá? Acontecem por situações de impiedade, e geralmente você vai poder perceber assim uma cadeia assim muito enrascada de situações de impiedade nessas vidas. Então, determinadas áreas em que há uma dureza de coração, uma hipocrisia, uma coisa, e aí se abre. Você vai perceber nessa mesma linha alguns atos assim de atrocidade dentro da humanidade que são fora do comum, né? Gente que é endemoniada mesmo e que estão abertos assim para essa impiedade, né? Porque a força da impiedade está na mão de Satanás. É claro que a carne coopera. Nós lutamos também contra a carne, mas nós estamos abrindo janelas, portas, portões dentro da nossa alma para essas coisas, tá? Algumas vezes práticas de envolvimentos em sociedades místicas, tá? E aí quando você começa a olhar as raízes, os pactos, as coisas que são feitas em algumas sociedades místicas, e você começa a estudar e começa a perceber, você começa a dizer, opa, tem uma coisa muito esquisita nesse treco, né? E aí aqueles vínculos, aqueles pactos, aquelas alianças que são formadas, ainda que pareça ser uma coisa tão elitizada, tão filosófica, né? Mas lembra que o príncipe desse mundo, ele trabalha no controle da nossa mente. Se ele puder injetar na nossa mente um monte de coisa que nos faça ter alianças mais fortes com qualquer outra pessoa, com qualquer outra entidade do que com o próprio Senhor na nossa vida, ele está tomando lugar de Deus na nossa vida. Então aí alguns cuidados que devem ser tomados. Eu não quero dizer que todas as pessoas vivam isso, mas algumas pessoas vivem situações assim, tá? Vou contar um caso aqui, né? Pessoas que se envolvem com o ocultismo. O ocultismo, eu quero falar, bruxaria, tá? E aí eu queria dar uma dica para os papais aí. Você já ouviu falar em Wicca? A nossa meninada adolescente está cheia de falar em Wicca aí, né? Wicca é a
forma abreviada em inglês de bruxaria, tá? E tem muita meninada viajando aí pela internet o tempo todo, se vestindo, fazendo pacto e assim por diante, tá? Então algumas práticas ocultistas são na verdade invocação de demônios, tá? Essas forças ocultas que estão lá não tem outra coisa a não ser demônios que estão ali funcionando, e essas pessoas que estão lidando com isso vão trazer para si, vão trazer para a sua vida, não é? Essas marcas. Alguns anos atrás aqui na igreja nós estávamos evangelizando uma senhora. Essa senhora estava já inclusive na classe de doutrinamento, preparando-se para o batismo, e eu me lembro que num domingo pela manhã faltaram todos os alunos da classe. Naquela época eu dava essa aula, né, de preparação para o batismo, e eu fiquei sozinho com ela. E eu virei para aquela senhora e disse: olha, minha irmã, eu não vou dar a lição de hoje, porque a gente está com um grupo se preparando para o batismo, né? E a semana que vem esse pessoal vai voltar e eu vou ter que repetir a lição, né? Eu falei: não, pastor, ótimo, mas foi de Deus esse negócio de ter faltado todo mundo, né? Eu falei: mas por quê? Ela então começou a dizer: não, pastor, eu queria compartilhar algumas coisas que têm acontecido na minha vida, para o senhor me orientar e me ajudar. E aí então começou a falar de uma série de coisas que estavam acontecendo na vida dela, que tinham acontecido na família dela, tá? Que tinham acontecido na história de toda a casa dela, tá? Umas coisas muito esquisitas, muito estranhas, né? Uns negócios assim, bem diferentes mesmo, né? Aí eu virei para ela e falei assim: a senhora já teve algum envolvimento, né, com o espiritismo? Ela falou: não, de jeito nenhum. Umbanda? Não, de jeito nenhum. Só já, não, de jeito nenhum. Aí eu falei: e com bruxaria? Ela regalou um olho, tá? Eu falei assim: por quê? O que aconteceu? Eu falei assim: meu pai era bruxo, e quando ele estava para morrer, ele me chamou para a beira do rio e disse que ia passar os dons que ele tinha para mim, para que eu continuasse a carreira dele. Eu não quis me zangar com meu pai, nem magoá-lo, mas eu tinha medo daquilo. Mas, como ele falou que queria passar os dons para mim, eu aceitei. Eu nunca pratiquei, né? Mas eu aceitei. E aquela mulher vivia uma série de situações assim, sintomáticas, assim, de satânicas, sabe? Aí naquele dia a gente conversou, começamos a mostrar na palavra de Deus o que isso representava, pedimos para ela renunciar a essas coisas, esses dons que não eram dons, em nome de Jesus. Oramos pela essa pessoa, expulsamos os demônios que estavam possuindo aquela mulher, tá? Aquela mulher teve uma mudança da água para o vinho, do dia para o outro, tá? Era uma mulher macambúzia, deprimida, não falava com ninguém, com aquela cara baixa, entrava e saía assim. Aquela mulher começou a sair distribuindo Bíblia por tudo quanto era lado do bairro aqui, falando com um, falando com o outro, numa alegria e tal, porque houve uma libertação na vida dela. Então cuidado com essas situações, até na brincadeira, tá? Tem brincadeiras aí que correm pelo nosso meio que são satânicas nesse sentido, são invocações demoníacas. Muito bem, possessão. Então ela começa por coisas assim, existem portas que são abertas, tá? Existem bênçãos que não são bênçãos e assim por diante. E a opressão? O que é a opressão? Lembra que eu falei que tem possessão, tem opressão, tá certo? E tem tentação, tá? Muito bem, a opressão é diferente, tá? São ataques satânicos contra a nossa vida, tá? Que estão fora do controle da nossa mente, das nossas emoções e assim por diante, tá? Ele não está dentro, mas ele está fora. E ele oprime, tá? A palavra oprimir, o oprimido de Satanás, é a ideia de pressionado, esmagado, tá? É alguém que você coloca na prensa de azeitona. Essa é a força da palavra na Bíblia. Você põe lá e espreme. Então há muitas batalhas espirituais, tá? E aí eu falei, todos os servos de Deus passam por opressão, tá?
Porque a opressão, essa pressão de Satanás sobre a nossa vida, ela tem muitas facetas. A opressão satânica, ela não é somente um sentimento, aqui está pesado esse ambiente. Não é isso não, tá? A opressão satânica são as estratégias de Satanás para nos colocar no cantinho da parede e nos impedir de caminhar, tá? Então existe muita opressão satânica acontecendo através de circunstâncias, problemas, lutas, dificuldades, perseguições, tá? Enfrentamentos que estão acontecendo, situações que estão acontecendo dentro da nossa casa, problemas de relacionamento intensos, tá? Batalhas imensas que a gente não consegue entender. Mas como é que aconteceu isso aqui? Eu não estou entendendo esse treco. Estava tudo tão bem, de repente virou assim. Então a Bíblia diz que são batalhas espirituais, são opressões satânicas, tá? Como é que essas opressões trabalham na nossa vida? Como é que Satanás trabalha essa opressão das circunstâncias? Lembra que ele não é onipresente, ele não é onipotente, ele não é onisciente, mas ele tem uma rede de atuação. E o que ele faz? Ele incita, tá? Lembra que Pedro chegou para Jesus e disse: Jesus, não fica pregando esse negócio de morrer, faz uns milagres de multiplicação de pão, vai aumentar a clientela aqui, que vai ser um negócio maravilhoso. Lembra disso? Tá? E aí Jesus disse o que para Pedro? Tá? Então como é que acontece essas pressões circunstanciais? Satanás instiga ideias, preconceitos, desconfianças, sentimentos. Ele vai lá usando, a tentação para fazer isso aqui. E aí essas pessoas que estão à nossa volta, tá, começam a se tornar instrumentos de opressão. Tá? Opressão não acontece apenas através de circunstâncias, tá? Às vezes são sentimentos sobre a nossa vida, tá? Às vezes são pressões interiores, são acusações do diabo na nossa vida. Então ele lembra que Satanás é um estrategista, ele está olhando para a minha vida, está olhando para a sua vida, e ele está vendo onde é que está o ponto fraco. Tá? Se você tivesse que entrar numa batalha com alguém, você não faria isso? Tá? Então de repente ele percebe que na tua vida tem uma baixa estima em determinada área, uma área emocional que não está resolvida, uma situação. O que ele faz? Ele concentra naquela área toda a sua força, tudo vai em cima daquilo, e aí você vai se sentindo pequenininho, meu Deus do céu e tal, um peso nas costas, tá? Então aí a gente tem que aprender a usar as armas da graça de Deus para sair dessa encrenca, tá? Porque senão a gente vira aquele crente que parece que tem 50 milhões de toneladas na cabeça o dia inteiro, vivendo uma opressão satânica tremenda, tá? E uma opressão satânica que ora está nas circunstâncias, ora está nos sentimentos da gente, tá? Ora está nos sonhos que eu não posso ter, porque não adianta, se eu sonhar vai dar tudo errado na minha vida mesmo. É aí que a pessoa não consegue ter fé, porque a fé vem do sonho, da esperança, do nosso coração, tá? A opressão, ela pode ter algumas características até de percepção demoníaca, de medo. Tem gente, por exemplo, que vive um medo absurdo, tá? A gente tem que fazer algumas ponderações quando eu falo sobre isso. Às vezes eu tenho muito temor, de que a gente tudo vire demônio, tá? Por favor, existe doença, tá? Existe depressão que não tem nada a ver com demônio, tá? Existe situações hormonais na nossa vida que não tem absolutamente nada a ver com isso, tá? Porém, existe também, tá, essas formas de opressão. Então a opressão é Satanás do lado de fora, tá certo? Instigando algumas coisas sobre a nossa vida. Aqui a gente vai encontrar algumas divisões teológicas, tá? Eu vou colocar as duas posições e vou dar a minha opinião depois, tá bom? No próximo aspecto da opressão, eu quero falar sobre
doença. Algumas doenças podem ser demoníacas, tá? Biblicamente, algumas doenças podem ser demoníacas, tá? A Bíblia fala de espírito de enfermidade, fala de uma cura que Jesus fez, que a expressão foi: Jesus expulsou o demônio, tá? E está bem claro lá, tá? Então, algumas doenças, não todas, mas algumas doenças podem ser demoníacas. Aí vem a segunda pergunta, que essa é a dose complicada, né? Pode vir sobre o crente, tá? E aí então você tem um divisor de águas. Tem um grupo teológico que diz que sim, tem um grupo teológico que diz que não, tá? Então eu vou dizer o que eu creio, tá? Nada acontece na vida de um crente sem a permissão de Deus. Primeiro, nada acontece na vida de um crente sem a permissão de Deus. Deus está no controle total e absoluto, e Ele é Senhor. Mas em alguns momentos Deus pode dar essa permissão. Um exemplo disso na Bíblia, tá? É aquela palavra que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, onde ele diz assim: olha, eu tive visões no terceiro céu, tá? E para que eu não me orgulhasse, me foi permitido que um mensageiro de Satanás viesse e me esbofeteasse. Orei por 3 vezes para que me fosse retirado o espinho na carne, tá? Essa expressão espinho na carne é significativa, tá? E o Senhor me disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Muitos estudiosos entendem que esse espinho na carne era a enfermidade dos olhos, que fez com que Paulo parasse nas suas viagens, se interrompesse e ele tivesse lutando espiritualmente com aquelas coisas. Você pode imaginar alguém que vai fazendo cura divina em tantos lugares, como a Bíblia diz, como Paulo fazia, e agora ele está com uma enfermidade que não é curada? E Deus está dizendo: olha, não curei para você saber que você é homem, que você depende da minha graça, fica com a minha graça. Então eu acredito que em alguns momentos, tá, Satanás possa infligir espíritos de enfermidade com a permissão de Deus. Segundo exemplo bíblico disso, tá? Se você olhar para as coisas que aconteceram com Jó, tá? Tirou os bens, tirou a família. Depois, se você olhar o texto bíblico, diz assim: e foi-lhe pedido para tocar em sua carne, tá? Eles podem tocar na carne, mas não mexa com a sua vida, tá? E ele aí fica doente, está raspando lá as feridas. Lembra do texto? Tá? Ok. Terceiro exemplo que a Bíblia fala a respeito disso. Se você olhar no livro de Apocalipse, tá? O livro de Apocalipse é um grande livro de batalha espiritual. São os conflitos espirituais que estão ali sendo revelados até a vitória final e total do Senhor Jesus. Você vai encontrar cada selo que vai sendo quebrado, tá? Vai aparecendo uma nova assim, invasão demoníaca na terra. E na medida que você vai lendo o texto, você vai dizendo: olha, não foi permitido tocar nos santos. Depois vai dizer: foi permitido tocar nos santos, mas não na vida. Depois no terceiro: foi permitido vencer aos santos. Quando eu leio aquilo eu fico doido, de Senhor, não pode, um negócio desse, né? Ali naturalmente está falando de perseguição, está falando de morte, está falando de como é que fala, martírio e assim por diante. Mas esses textos me dão a entender que com a permissão divina, tá, às vezes podem vir ataques nessa área. Ok? Agora, algumas pessoas manifestam doenças, nem toda doença é demoníaca, tá? As doenças, elas têm
algumas origens. A primeira origem é a falência do nosso corpo. Desde que nós pecamos, pecado entrou no mundo, tá? O corpo está num processo de morte. A palavra de Deus diz: se comer, vai morrer. Não morreu imediatamente, mas eu nasci com uma semente de morte nessa máquina, tá? Isso significa que as doenças representarão a falência do meu corpo. As doenças serão naturais falências do meu corpo. Outra razão que a Bíblia fala sobre a doença é que algumas doenças elas têm a ver com a consequência dos nossos pecados. Que tipo de doença? Então você vai ter, por exemplo, as doenças sexualmente transmissíveis. Você tem dúvida de que tem a ver com a impiedade que cerca no mundo? Talvez eu estou recebendo essa doença, eu não sou culpado dessa doença, porque o infeliz do danado aqui é que fez a besteira e a doença passou para mim, tá? Mas essa desgraceira está vindo por causa dessa impiedade que está no mundo, tá? Uma terceira maneira das doenças estarem trabalhando na nossa vida é aquilo que a gente chama de raiz de amargura. A maioria das doenças psicossomáticas estão pautadas em raízes de amargura, e é por isso que o dom da cura na Bíblia não está no singular, são os dons de cura, e algumas das curas só acontecerão pela confissão, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados, é o que a Bíblia diz lá em Tiago, e assim vai. Mas algumas doenças poderão ser espíritos de enfermidades, tá? Que fustigam tanto para não crentes quanto para crentes somente com a permissão de Deus. Está claro isso? Pelo menos está coerente? Nesse ponto tem vários teólogos que discordam, então se você discordar, você tem grande companhia ao seu lado, mas esse pelo menos é o meu entendimento à luz das Escrituras, tá? Muito bem, nosso tempo está acabando, né? Dá para a gente ir mais um pouquinho? Vocês aguentam? Dá? Então tá bom. Então agora vamos falar um pouquinho sobre expulsão de demônios, tá? Já que a gente já falou quem é, como funciona, tá? Como é que a gente trabalha, como é que isso... eu esqueci, eu falei sobre tentação, perdão, eu estou tanto preocupado com o tempo que eu me perdi. A tentação, o que é isso? Nós somos culpados pelos nossos pecados. Não adianta a gente botar culpa em Satanás, tá? A Bíblia diz que o meu desejo, tá, ardente, deu a luz ao pecado, gerou o pecado dentro de mim, tá? Então eu sou culpado, tá? Agora, como é que Satanás trabalha na tentação? Ele prepara o cenário, entendeu? Ele prepara o cenário, e o objetivo é que você caia no processo, caia, se afaste de Deus, seja alguém que não é ativo no reino de Deus por causa dos seus pecados, tá? Então os seus desejos te conduzem ao pecado, mas Satanás, ele coopera com os seus desejos, ele prepara o ambiente, ele monta ciladas, as astutas ciladas de Satanás, que a Bíblia diz, e ele coopera na tentação. Agora, você é culpado porque o desejo já estava dentro de você, e esse inimigo que não é onisciente, que não é onipresente, que não é onipotente, mas tem a rede dele, está só olhando. Está olhando? Olha a cara dele. Já entendi. Deixa comigo, entendeu? Aí arma o cenário. Às vezes esse cenário é armado simplesmente por um cochichar no ouvido de alguém que tem o mesmo desejo que você tem, e ele monta o cenário. Mas algumas vezes é montado por forças satânicas com propósito de destruição. Coisa seríssima. Tem várias situações que eu poderia citar, vou citar uma só,
porque eu acho que essa é muito forte. Há um tempo atrás eu acompanhei uma pessoa que me contou a sua história de vida, uma história de grandes batalhas, e eu fiquei tremendamente impressionado com a maneira ardilosa de Satanás nessas coisas. Essa pessoa, ela se converteu, foi a primeira pessoa na sua família a se converter. A sua família tinha profundos envolvimentos com a Umbanda, tá? O pessoal da família dessa pessoa não somente praticava, mas ministrava, e tinha o terreiro e assim vai, tá? Essa pessoa se manteve firme na palavra de Deus. Os demônios falavam através dos seus familiares que iam lutar contra ela, que iam destruir a sua vida e assim por diante. E ela continuou firme. Essa pessoa conheceu um rapaz dentro da igreja, começou a namorar com esse rapaz, pensava em casar com ele, tá? E num belo dia, enquanto namorados, eles decidiram dormir juntos. Naquele dia em que eles estavam mantendo a relação sexual, aquele rapaz, os demônios que estavam naquele rapaz se manifestaram e dizendo: está vendo com quem que você está se relacionando? Eu falei que eu ia destruir a sua vida. E aí começou uma baixa estima tremenda, começou uma batalha interior imensa na vida dessa pessoa. Essa pessoa decaiu ao extremo, tá? Se afastou do Evangelho, se afastou de Deus, se afastou de tudo, quebrou o relacionamento, mas aquela coisa dentro dela, como se fora um sentimento amaldiçoado, ficou, né? E ela acreditou naquilo. Vocês vão ver quando a gente falar sobre libertação, que esse crer nas palavras de Satanás é tremendamente destrutivo. Essa pessoa se enveredou pela prostituição, e só muitos anos lá na frente ela veio a se converter, ou melhor, mudar de caminho, a mudar de vida, a se restaurar e passar por um processo de transformação espiritual. Então eu fico pensando, que ardiloso é Satanás de fazer um negócio desse, plantar um jovem desse no meio do rebanho, começar um namoro bonitinho, maravilhoso, né? E de repente, na primeira relação, se manifesta aquele demônio assintosamente. Você pode imaginar as marcas disso? Eu não estou contando a história que eu li, não, hein? Que eu acompanhei como pastor, tá? Então, a gente sabe que a tentação, às vezes, simplesmente ele aproxima quem tem o desejo com quem tem o desejo. Ele monta o cenário, mas às vezes, para derrubar, para cair, tá? Ele pega aqueles pontos fracos e monta uma armadilha, uma astuta cilada de Satanás, tá? Ok, vamos caminhar. Vamos falar sobre expulsão de demônios. É interessante que até final do século XIX, começo do século XX, ninguém tinha dúvida de que expulsar demônios fazia parte da prática da igreja, tá? Quando entrou o liberalismo teológico, é que as igrejas começaram a perguntar se tinha ou não tinha que expulsar demônio. É interessante isso. Você olha toda a história da igreja, tá? Você vai encontrar a questão da expulsão de demônios na história até o final do século XIX. Todos os evangelhos sinóticos dão testemunho da prática que Jesus fazia de expulsar demônios. E essa prática está respaldada pela tradição de todos os escritos da igreja na história. Você vai encontrar Jesus expulsando demônios
eu tenho uma tabela aqui, não vou ler, que não preciso dizer que você já viu isso na Bíblia e está claro, tá? Você vai encontrar a mesma prática de expulsão de demônios sendo ensinada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, tá? Você vai encontrar nos evangelhos, em Lucas 10, tá? Jesus pegando os 70 discípulos, mandando de 2 em 2 na frente dele, tá? E dando-lhes autoridade para repreender e expulsar os demônios. E eles vão de 2 em 2, e os demônios se submetem à autoridade espiritual deles, e quando eles voltam todos espantados, dizendo: olha, os demônios se submeteram. Você, olha, vocês não tem que ficar muito alegres por causa disso, vocês têm que ficar muito alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Tá? E aí começa a dar algumas dicas para a gente, tá? O Ministério da Libertação, ele é parte do processo da evangelização, mas não é o centro do processo da evangelização. Por quê? Porque, querido, se você expulsar um demônio e essa pessoa não receber Jesus como Senhor e Salvador, e esse coração não for selado, o que a Bíblia diz que acontece? Volta 7 vezes pior do que estava antes, tá? Então, o que realmente liberta? Só Jesus. Só uma conversão genuína é libertadora. Só Jesus habitando no coração é libertador, porque a Bíblia diz que onde a luz entra, o que acontece com as trevas? Vai embora, tá? Então, o que é o ministério da libertação? A primeira coisa que a gente tem que entender, senão a gente se perde: o ministério da libertação nada mais é do que selagem na nossa vida, é o compromisso com Jesus, é uma conversão genuína, é um pacto definitivo, total com Jesus como Senhor absoluto da nossa vida, porque a única pessoa que nos liberta é Jesus, tá? Agora, foi-nos conferido autoridade, tá? Para repreender demônios, etc. Mas se você parar aqui, querido, você fez um desserviço a essa vida. Porque se você não sentar com essa pessoa, não fizer ela compreender que ela precisa ter um pacto com Jesus, se você não discipular essa pessoa, se você não acompanhar espiritualmente essa pessoa, se você não ajudá-la a crescer espiritualmente, ela vai estar 7 vezes pior. Então, cada vez que você estiver fazendo isso, sem fazer o resto da evangelização, ela está 7 vezes 7, 49, e aí põe aí a potência que você quiser. Então, o que é o ministério da libertação? Não é simplesmente você repreender demônios, tá? Mas é você ajudar que o nome dessas pessoas sejam escritos no livro da vida. Foi por isso que Jesus disse aos seus discípulos: olha, vocês não devem estar tão alegres assim porque os demônios se submeteram a vocês, mas vocês devem entender que a verdadeira alegria está quando o nome está escrito no livro da vida, tá? Agora, por que os demônios, tá, se submetem? O que faz essas coisas acontecerem? E aí a gente vai ter que entender a posição que nós temos em Cristo Jesus. Expulsar demônios é um dom, segundo a Bíblia, tá? É uma autoridade delegada, porque ninguém expulsa demônios se não for na autoridade delegada de Jesus sobre nós. E o que a Bíblia vai nos ensinar é que essa autoridade delegada, ela foi nos delegada como parte da nossa inclusão no seu reino, no reino de Deus, tá? Deixa eu mudar as minhas páginas aqui, senão eu vou me perder. Já me perdi um monte. Tá aqui.
Eu achei que tivesse, mas não está. Ok. Nossa autoridade vem daquele que é Senhor sobre tudo. Colossenses vai nos dizer que Jesus, ele tem toda a autoridade, tá? E ele está acima de todo principado e potestade, tá? A palavra de Deus vai nos dizer que Deus entregou ao seu Filho, Jesus, toda a autoridade no céu e na terra, tá? Até que todos os inimigos do Senhor sejam colocados como estrado dos pés do Salvador Jesus, tá? A palavra de Deus vai nos dizer que não existe outro nome mais poderoso, com maior autoridade, com maior força do que o nome de Jesus, porque esse nome está acima de qualquer outro nome no céu, na terra e ainda e debaixo da terra, tá? Então a autoridade, quando nós a exercemos em nome de Jesus, tá? É dele. E quem se manifesta na libertação e na expulsão de demônios é a autoridade do Senhor Jesus. É muito interessante entender quando você lê lá no livro de Judas, tá? Que vai dizer lá no livro de Judas, no finalzinho do Novo Testamento, que Miguel lutava contra Satanás, não é isso? Disputando o corpo de Moisés. Lembra disso lá? Tá? E aí é interessante que ele diz o quê? O Senhor te repreenda. Ou seja, nem Miguel tinha essa autoridade. Quem é que tem a autoridade? Jesus. Então essa é uma autoridade delegada. Todos quantos têm o selo do Espírito Santo na sua vida, todos quantos são cheios do Espírito, todos quantos Deus habita dentro deles, podem usar a autoridade delegada por Deus através do seu Filho Jesus para expulsar demônios. Assim como você tem a autoridade delegada pelo Espírito de Deus para promover a verdadeira libertação, que é plantar a semente do Evangelho, e esse não é um dom que foi dado para alguns, ainda que o dom de evangelista exista, tá? Mas essa é uma missão que é dada a todos os crentes, tá certo? Então, essa mesma autoridade, porque evangelizar é libertar os cativos. E quando no processo de evangelização você se defronta com um enfrentamento satânico, o mesmo Senhor que te deu autoridade para você falar da graça, vai te dar autoridade para você repreender os demônios, tá? E a autoridade é dele, e o poder é dele, e a graça é dele, tá? E você precisa entender isso, porque se você imagina que essa autoridade é tua, é um dom especial, que você precisa de algum, um diferente, um raio, uma luz, um brilho diferente para poder fazer, você vai morrer de medo e nunca vai entrar nesse enfrentamento, e nem vai evangelizar, porque vai ficar com medo do que vai acontecer. Agora, se você entende que essa é uma autoridade delegada, que você está lá em nome de Jesus, você vai naquela autoridade e em nome de Jesus você faz. Se você olhar o que está em 1 Samuel capítulo 17, você vai entender como é que esse processo da libertação acontece, tá? Como é que esse negócio acontece? Chega Davi, olha o gigante Golias, que é chamado de valente do inimigo. Aquilo é uma figura, um tipo da nossa batalha espiritual, tá? E aí ele chega lá e vê todo o povo, todo o exército de Deus acuado, e eles estão morrendo de medo, e eles estão olhando o tamanho da lança, eles estão olhando o tamanho do gigante, eles estão olhando a couraça dele, eles estão ouvindo as vozes, as acusações e assim por diante. Ninguém se mexe.
E aí ele diz: não, mas vamos lá, vamos pegar esse cara, vamos dar um jeito, é hoje mesmo. Cara, você é um moleque e tal, mas eu não estou indo no meu nome, eu vou em nome do Senhor. Aí chega lá, Saúl diz para ele: põe minha armadura, pelo menos você vai mais protegido. Ele tenta e diz: não vai funcionar, negócio aqui não funciona, não sei usar esse treco, eu estou indo em nome. Mas o que você vai levar? Um pedaço de pau e 5 pedras. Quando ele chega lá, o inimigo, né, que é Golias, mas lembra que isso é uma maneira de a gente entender a nossa batalha. Ele diz: você vem aqui comigo, olha para mim, com 5 pedrinhas, um pedaço de pau, você acha que eu sou cachorro? Eu vou te engolir vivo. Ele diz: olha, não vai não, sabe por quê? Porque eu vim aqui em nome dos exércitos. Ele pega, ó, cai, ainda saca a espada do inimigo e ó, corta a cabeça dele. Tá? O que eu quero mostrar para você é o seguinte: uma das grandes batalhas espirituais, quando começam a acontecer situações como tem acontecido aqui no nosso meio, é medo. Medo. E sabe o que acontece? O medo é a antítese da fé. Se eu creio que eu estou aqui em nome de Jesus, sou selado pelo sangue de Jesus, estou fazendo a obra de Deus na autoridade do nome que é sobre todo nome, eu tenho delegação dele, eu recebi a instrução dele, recebi não um curso, uma sabedoria, não me ensinaram, primeiro faz assim, depois faz assim, não, gente, eu estou aqui em nome de Jesus. Gente, aí eu tenho paz. Agora, se Satanás fizer você acreditar que você tem que ser um especialista, que você tem que não sei o que não sei o que lá e tal, aí vai dizer para você: vai cair, vai ficar enrolado, vai ter problemas, tá? Porque você não entendeu a coisa principal. Você está indo no nome de Jesus. Outra coisa que é muito comum no processo de libertação é Satanás nos acusar, tá? Você vai me expulsar, mas eu sei, você é pecador, você fez isso. Tem duas coisas: ele é acusador, mas ele também é mentiroso. E algumas vezes ele quer criar no meio da equipe confusão e fala um monte de abobrinha e mentira, tá? Então, por isso que a gente aprende a não ficar batendo papo com o diabo, ficar perguntando, falando, virando de ponta cabeça, conta a história, como é que funciona. Eu não quero saber de nada, cala a boca em nome de Jesus, sai, acabou. Entende? A gente vai nessa linha. Por quê? Porque toda palavra é de intimidação, toda palavra tem um propósito. E quando a gente vai em nome de Jesus, o nosso propósito é que essa pessoa tenha consciência, tenha sanidade para você pregar o Evangelho. E a hora que você começa a pregar o Evangelho, você leva essa pessoa a fazer as renúncias, a quebrar os pactos, a tomar posições firmes na sua fé. E, meu querido, a verdadeira libertação é Jesus dentro da gente, não é uma manifestação de um show, né, pictórico aqui, não, mas é Jesus. Agora, em alguns momentos a gente tem que repreender, porque ele está querendo fazer bagunça, tá? A gente tem que chamar aquela pessoa à consciência, para que ela possa fazer as renúncias, tá? Às vezes você fica lá 10 horas expulsando um demônio, daí você fala: vem aqui, ó, fulano, quero falar com você, vem aqui. Ela volta, diz assim: menina, tem um pacto assim, 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 vamos quebrar isso aqui. Eu não consigo, tenho medo. Vai agora, em nome de Jesus, vamos lá. Você quebrou, vai embora. Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes a gente fica entrando num processo todo enrolado, todo complicado, e cai na gandaia do inimigo. Quem é que liberta? Jesus. Tá? Agora, as libertações, elas não acontecem só de pessoas que caem no chão, que são endemoniadas, tá? Existem coisas que se chamam fortalezas do entendimento. Satanás vai lá e toma posse de uma área do entendimento humano na cabeça daquela pessoa, e ele faz aquela pessoa acreditar numa mentira deslavada sobre si mesmo, sobre a vida, sobre as pessoas. E às vezes a libertação tem que trabalhar essas fortalezas do entendimento também. E a pessoa não vai cair no chão, não vai rolar endemoniada, nada disso, mas é um processo de libertação também, tá? A autoridade vem de Jesus.
E a verdadeira libertação só acontece quando Cristo entra, toma posse. Senão, volta 7 vezes pior. Tá bom? Bom, chega por hoje, né? Já cansou, né? Nós vamos fazer o seguinte. Minha sugestão é... Nós vamos fazer o seguinte. Minha sugestão é que vocês leiam, tá? Quebrando correntes. Encomenda o seu livro, tá? E eu pretendo, dentro de mais ou menos 3 semanas, eu acho que 3 semanas dá para a gente, se não ler tudo, pelo menos caminhar bastante, tá? A gente marcar um outro encontro com aqueles que tiverem desejo. Dessa vez eu já marco logo aqui de uma vez, não é? E aí a gente abre um parlamento. Eu vou pontuar, já fiz aqui um levantamento de alguns pontos interessantes do livro. E vou dizer, olha, na página tal coisa, o que você achou disso? Como é que você reage a isso? Tal. E aí a gente vai até trabalhar algumas coisas que estão no coração, na vida, a gente confessar uns aos outros, orar uns pelos outros, pedir graça de Deus, falar das opressões que estão acontecendo e assim por diante, tá? Falar em opressão, eu queria pedir oração para vocês. Hoje eu estou me sentindo oprimido, tá? Pelo seguinte, eu recebi uma intimação judicial hoje, tá? Na minha casa, eu nem li ainda, só recebi a notícia, onde eu nem sei exatamente o que significa. Eu vou chegar em casa para ler, para comparecer, para responder por homicídio culposo no falecimento da Geni, que aconteceu aqui o ano passado, né? E então você pode imaginar que meu coração está bem apertado, tá? Já soube que o Zé Carlos já conversou com algumas pessoas da igreja para serem testemunhas no processo e assim por diante. Então orem por isso, porque também é opressão, né? Não estou falando do irmão, não entendo errado o que eu estou falando, não estou acusando, não estou dizendo nada, mas lembra que as circunstâncias também nos colocam na parede e nos apertam, tá? Então orem pela gente com relação a isso, né? Até que Deus dê sabedoria à diretoria da igreja, tudo mais, né? E é uma pressão bastante grande, porque nessa questão, tá? Ainda que você tenha uma comissão de construção, você tenha um construtor, ainda que tenha uma diretoria, a igreja, o estatuto diz que o pastor da igreja responde, né? Ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente. Então o acusado não é a igreja, sou eu, tá? Então eu queria que vocês orassem pela minha vida, porque isso é bem pessoal, bem do meu coração, tá? Orem pela gente com relação a isso. Vamos ficar de pé, nós vamos orar por isso. Vamos dar as mãos uns aos outros, né? E junta aí todo mundo, chega junto, tá? Fecha aí o corredor. Quando a gente falar sobre os processos de libertação, um pouquinho mais, hoje não daria tempo, eu quero falar do papel disso, da igreja, do povo de Deus, da comunhão, da oração mútua, da confissão mútua. Vocês não imaginam a bênção que é pertencer ao povo de Deus, tá? E lembra disso. Lembra disso, se um dia Satanás começar a te amedrontar por qualquer razão, lembra que você está debaixo da autoridade, não de um anjo, você está debaixo da proteção, não do arcanjo, você está debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da tua vida. Você tem um selo, lembra disso, você tem um selo maravilhoso, você foi selado pelo Espírito Santo da promessa, e essa promessa é que você é propriedade exclusiva do Senhor. Quando a gente estiver estudando um pouquinho mais, hoje não daria tempo, vou falar um pouquinho sobre uma doutrina, tá? Que chama-se a doutrina da redenção. Gente, a gente não entende o que é a doutrina da redenção. Eu fui redimido em Cristo. Sabe o que é redimido? Eu era escravo,
estava aprisionado nas garras de Satanás, e Deus pagou o preço da minha liberdade. E a Bíblia diz: eu fui comprado por alto preço. O sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, é que me redimiu das garras de Satanás, e eu fui trazido do reino das trevas, diz a Bíblia, para o reino da maravilhosa luz do nosso Senhor. Gente, se um dia vier temor, lembra disso. Você é do Senhor Jesus. Agora, se não é, precisa ser. E se é crente marca barbante, acorda, porque tem que ter pacto com Jesus para valer, para Ele ser o Senhor da tua vida, tá? Querido Senhor, nós estamos aqui emanados debaixo desse maravilhoso nome, o nome do nosso Salvador Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Salvador amado, Ele é o nosso Redentor, e nós queremos adorá-lo, porque é tão grande a obra da salvação. A gente às vezes não consegue aquilatar na nossa mente a grandeza daquilo que o Senhor fez por nós, e por isso às vezes nós somos mal agradecidos. Mas nessa hora, Pai, que o Senhor está abrindo os nossos olhos para entender, para estudar a Tua Palavra, eu quero te pedir: recebe a nossa adoração. Tu és o único que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, e nós voluntariamente, cheios de alegria, queremos dizer: Jesus Cristo é o único Senhor da nossa vida, e nós não queremos qualquer outra coisa a não ser o senhorio de Jesus sobre a nossa mente, sobre as nossas palavras, sobre a nossa casa, sobre os nossos bens, sobre a nossa vida. Nós queremos glorificar ao Senhor e servi-lo com alegria. Por isso, Senhor, agora que nós vamos nos despedir, que o Senhor leve o teu povo na paz do Senhor Jesus, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que, Senhor, nenhum temor venha sobre o teu povo, mas a não ser uma santa alegria, a alegria do povo que é santificado pelo Senhor. Que não venha na mente de nenhum desses teus filhinhos acusação de Satanás alguma, porque o Senhor já nos arrancou, já nos lavou, já nos limpou. Talvez essas acusações, Senhor, valessem para o nosso passado, mas hoje nós fomos lavados no sangue do Senhor. Por isso agora, Pai, dá, Senhor, da tua autoridade, da tua força e de uma determinação, de uma ousadia para fazer o ministério da libertação, que é, Senhor, plantar a semente do Evangelho e plantar o Espírito de Deus como selo no coração das pessoas através de Jesus. Faz isso, Senhor, e abençoa. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então tá bom, dá um abraço aí pro teu povo aí, que está aí, porque nós estamos juntos em nome de Jesus. Alguém deixou essa bolsa lá em cima na sala 27? De quem é? Achou? Tinha um recadinho aqui do Ismael para os homens, né? Dizendo que vai ter o Congresso dos Homens. Vem cá correndo, Ismael, vem aqui correndo. Agora que a mudança de sala me atrapalhou aqui. Obrigado, pastor Magino. Atenção, os homens que estão presentes aqui, por favor. Nós estamos anunciando o terceiro Congresso de Como quiser. Deixa eu fechar aqui. Acabar a bateria. Como quiser. Paixão. Falar ao vivo eu não vou conseguir. Mas eu queria que você e todo mundo soubesse que você é a paixão da minha vida. Eu não posso imaginar minha vida sem você. E eu agradeço a Deus cada dia. Porque você foi o que de mais precioso pôde me acontecer. Fruto desse amor tão lindo que Deus nos deu, as nossas joias mais preciosas e raras que Deus nos deu como herança, o Michel e a Kelly, que vem completar o nosso amor,
tudo que Deus preparou para nós. Eu louvo a Deus porque você me ajudou a ser a mulher que eu sou, vencer os obstáculos. Às vezes eu ficava brava com você porque você me desafiava, crendo que eu iria conseguir. E graças a isso, você resgatou alguma coisa muito especial dentro de mim. Eu louvo e agradeço a Deus por você e agradeço a Deus também pelo sacerdote da nossa casa que você é, mesmo com tanta responsabilidade, sempre nos fez sentirmos muito importantes, muito especiais, deixando o que fosse na hora que nós precisávamos. Te amo. Chega. Vira só um pouquinho. Aí, pronto. Quando quiser. É bom demais ser a mulher da tua vida, como você disse, que Deus preparou você, ser amada com tanta ternura, com tanto carinho. A nossa cumplicidade é muito especial. Pronto. Aí você emenda. Tipo, Daí quando você começar a falar, pode se mexer à vontade. Tá, sorria. X. Pronto, pode começar. Pai, mãe, eu só quis interromper esse vídeo de vocês um pouquinho, porque eu não podia deixar de falar como a gente pode ver na vida de vocês o amor que vocês têm um pelo outro, o amor que vocês têm por mim, pelo Michel, por toda a nossa família. Eu acho que vocês tiveram muita sabedoria de Deus para criar, para nos criar, para construir essa família, esse lar. E vocês sempre foram pais maravilhosos, assim, que fizeram de tudo pela gente, nos preocuparam em cada detalhe da nossa vida mesmo, da nossa educação, no que fazer, e a gente está sempre seguindo a vontade de Deus, está andando sempre nos caminhos de Deus. E vocês eram aqueles pais que passavam noite em claro, que choravam junto, que riam junto, que levavam lanche quando a gente estava cansado lá de madrugada, fazendo trabalho, que não importava onde eu estava, em qualquer lugar, vocês não dormiam sem uma boa noite, viajando ou não. Vocês deixaram com certeza muitas marcas na minha vida e ainda tem muitas para deixar. E eu sei que na vida do Michel também. E eu queria muito agradecer por isso e dizer que a nossa oração é que vocês sejam cada vez mais felizes, se é que é possível. E que Deus continue a abençoar demais o casamento de vocês, a vida de vocês. E que vocês continuem sempre nos passos deles, direcionados por eles. Tá bom, ó.